Que honra receber você aqui no canal Mundo do Saber. Estamos muito felizes por ter você conosco hoje. Este é um momento especial, onde vamos explorar juntos um tema que pode transformar vidas: os sinais proféticos no Carnaval. Se você está em busca de mais entendimento, fortalecimento espiritual, ou deseja se aproximar ainda mais de Deus, este vídeo foi feito para você. Então, prepare o seu coração, porque hoje vamos mergulhar na história do Carnaval e saber se essa festa agrada a Deus. Vamos embarcar juntos nessa jornada de fé e revelação. O Carnaval é apenas uma festa ou existe algo muito mais profundo por trás dessa celebração? Muitos acreditam que se trata de um período de alegria e descontração, mas poucos sabem que suas raízes estão diretamente ligadas a rituais antigos e adorações que vão muito além do que imaginamos. O que realmente estamos celebrando no Carnaval? Para entender a verdadeira essência do Carnaval, precisamos voltar no tempo. Vamos viajar para os tempos da Babilônia e Roma Antiga, onde festas semelhantes já aconteciam. Na Roma Antiga, existia uma festa chamada Saturnália. Era um evento onde as regras sociais eram completamente ignoradas. Escravos e senhores trocavam de papéis, orgias eram comuns e o caos reinava. Um detalhe interessante: essa festa acontecia próximo ao solstício de inverno, simbolizando a inversão da ordem. Algo muito parecido com o que vemos no Carnaval de hoje. O tempo passou e a Saturnália evoluiu para as festas carnavalescas na Idade Média. Naquela época, a Igreja permitia essas celebrações como uma forma de permitir que o povo extravasasse antes do período da Quaresma. Mas será que isso foi apenas um desabafo? Ou havia algo mais sinistro acontecendo por trás? Durante os carnavais da Idade Média, muitas práticas pagãs foram incorporadas. A permissividade, a inversão de papéis sociais e a quebra de tabus fizeram com que o Carnaval se tornasse mais do que uma simples festa. Ele se tornou uma celebração do caos, onde o proibido se torna permitido. Olhando para o Carnaval de hoje, a pergunta que fica é: esse espírito de inversão e permissividade desapareceu? Ou ele apenas se modernizou? Agora que você conhece a origem do Carnaval e suas ligações com rituais antigos, vamos explorar algo ainda mais impactante: os símbolos e representações chocantes que aparecem no Carnaval moderno e o que eles realmente significam. O Carnaval é uma festa que atrai multidões, envolve luxo, cores vibrantes, ritmos contagiantes e uma explosão de emoções. Mas será que, por trás dessa celebração, existem elementos ocultos que muitos não percebem? Será que certos símbolos, músicas e rituais presentes no Carnaval têm uma ligação profética com os últimos dias descritos na Bíblia? A resposta para isso pode ser mais assustadora do que você imagina: a origem pagã e sua conexão profética. Poucas pessoas sabem, mas o Carnaval tem raízes muito mais antigas do que parece. Essa festa tem conexões diretas com rituais pagãos de Roma e da Babilônia, onde grandes festivais eram realizados para invocar deuses e promover todo tipo de excessos. Na Roma Antiga existia a festa de Saturnália, um período onde as regras sociais eram invertidas, havia embriaguez sem limites, rituais de fertilidade e adoração a entidades pagãs. Já na Babilônia, havia as festas de Ishtar, dedicadas à deusa do amor e da guerra. Durante essas celebrações, existiam rituais envolvendo prostituição sagrada, danças sensuais e sacrifícios. Agora, pense bem: será que o que acontece no Carnaval de hoje é tão diferente assim? A permissividade, o abandono de regras, a sensualidade excessiva e a exaltação dos prazeres não parecem seguir esse mesmo padrão? E a Bíblia alerta sobre isso. Isaías 5:20.
Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Será que essa festa é realmente só uma celebração inofensiva ou um reflexo de algo muito maior? Máscaras e fantasias, mais do que um simples adorno. Outro detalhe que passa despercebido por muitos são as máscaras e fantasias. No mundo espiritual, a máscara representa engano, ocultação e transformação de identidade. Nos tempos antigos, eram usadas em rituais pagãos para invocar espíritos e permitir que entidades assumissem o controle da pessoa. No Brasil, o carnaval herdou esse costume. Milhares de pessoas saem às ruas fantasiadas de algo que não são, adotando personalidades temporárias. E na euforia da festa, muitos perdem o controle sobre si mesmos. A Bíblia já nos adverte sobre isso. Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Ou seja, existe uma batalha invisível acontecendo. O que parece uma simples brincadeira pode, na verdade, ser uma porta aberta para influências espirituais desconhecidas. Você já se perguntou por quê? Tantas pessoas saem do carnaval se sentindo esgotadas, vazias, ou até mesmo com problemas espirituais. O simbolismo do desfile das escolas de samba. Agora, um dos pontos mais chocantes. Você já reparou no que as escolas de samba apresentam nos desfiles? Muitos enredos exaltam figuras mitológicas, divindades pagãs e até mesmo representações demoníacas. Personagens bíblicos são retratados de forma distorcida, muitas vezes zombando da fé cristã. E o que é mais assustador, em alguns anos já houve desfiles onde imagens de Jesus foram humilhadas e Satanás foi exaltado como o vencedor. Isso não é apenas um detalhe, é algo profético. Segundo Timóteo 3:1-2. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos. A Bíblia já nos alertava que chegaria um tempo onde o mal seria exaltado e o bem ridicularizado. E aqui está o mais impressionante. O próprio nome, carnaval, vem do latim carnivale, que significa adeus à carne. Mas essa expressão pode ter um significado muito mais profundo. Pode estar apontando para um tempo onde a humanidade abandonará de vez qualquer princípio espiritual e se entregará definitivamente à corrupção da carne. E isso nos leva a um questionamento assustador. Será que o carnaval é apenas uma festa passageira ou um reflexo de uma transformação profética no mundo? E se estivermos cada vez mais perto do cumprimento do Apocalipse? A cada ano, o carnaval parece ir além dos limites. A sensualidade aumenta, a zombaria, a fé cristã, cresce e a festa se torna cada vez mais caótica. Mas e se eu te dissesse que isso não é coincidência? Agora iremos revelar os sinais que apontam para um período profético assustador e o que tudo isso pode significar para o futuro. Os sinais proféticos escondidos no carnaval. Se o que vimos até agora já é chocante, prepare-se. O carnaval pode não ser apenas uma festa. Ele pode ser um grande sinal de que algo muito maior está acontecendo no mundo espiritual. A pergunta que devemos fazer é: o que essa celebração tem a ver com os últimos tempos profetizados na Bíblia? Será que o carnaval está preparando a humanidade para algo profético? Vamos analisar os sinais mais assustadores. A explosão da imoralidade. O mundo está se preparando para o reinado do anticristo? Todos os anos, o carnaval ultrapassa
Limites. O que antes já era visto como exagero, agora se torna algo comum. Desfiles com cenas explícitas na frente de crianças. Blocos de rua incentivando o consumo desenfreado de álcool e drogas. Zombaria aberta de símbolos cristãos e de Deus. Mas será que isso é apenas um sinal dos tempos modernos ou um reflexo de algo muito maior? Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Jesus já nos alertou que nos últimos dias a maldade aumentaria tanto que as pessoas perderiam completamente a noção de certo e errado. E agora veja isso. Segundo Tessalonicenses 2:3-4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. O que isso significa? Que antes da chegada do anticristo, o mundo passaria por um período de apostasia, onde tudo o que é santo seria rejeitado e o pecado seria exaltado. Agora pense, o que acontece no carnaval? O pecado não só é aceito, mas é celebrado. As pessoas fazem no carnaval o que não fariam no resto do ano, como se fosse um tempo onde as regras de Deus não valessem. Não é coincidência, é um sinal profético. Será que estamos vendo a preparação da humanidade para o reinado do anticristo? E tem mais, a adoração disfarçada. Será que existe um ritual oculto sendo celebrado? Agora, preste muita atenção. Já percebeu como algumas escolas de samba criam desfiles inteiros sobre entidades espirituais, rituais africanos e até mesmo figuras demoníacas? Muitos não percebem, mas o carnaval é repleto de símbolos espirituais. No Rio de Janeiro e na Bahia, por exemplo, muitas festas começam com oferendas a Iemanjá. Em alguns blocos, as pessoas cantam músicas invocando espíritos e pedindo proteção. Alguns desfiles já chegaram a trazer imagens demoníacas sendo aplaudidas por milhares de pessoas. Agora pense, a Bíblia nos alerta sobre isso. Coríntios 10:20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus, e não quero que sejais participantes com os demônios. Será que essa festa tem algo mais profundo acontecendo nos bastidores espirituais? E aqui vem algo chocante. Em alguns anos, o carnaval já teve momentos onde Jesus foi humilhado em carros alegóricos e o diabo foi representado como um vencedor. Isso é só arte ou existe um significado espiritual profundo por trás disso? A Bíblia fala que, nos últimos dias, haveria uma grande inversão de valores, onde as pessoas exaltariam o mal e rejeitariam o bem. Timóteo 3:1-2. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, blasfemos. E o carnaval parece ser uma celebração exatamente desse espírito. O espírito da Babilônia no carnaval. Uma repetição profética. Agora vamos conectar tudo. Na Bíblia, a Babilônia foi um dos maiores impérios do mundo, mas ela também foi um símbolo de corrupção, idolatria e rebeldia contra Deus. E veja o que a Bíblia diz sobre a Babilônia espiritual que existirá nos últimos dias. Apocalipse 18:2-3. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e refúgio de todo espírito imundo, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Percebe algo estranho aqui? O carnaval tem as mesmas características dessa Babilônia profética. Uma cidade cheia de festas, embriaguez e excessos. Idolatria aberta, com músicas e danças exaltando figuras espirituais. Pessoas se entregando a prazeres sem pensar nas consequências. Isso significa que o carnaval pode ser um reflexo profético dessa Babilônia moderna.
E mais, se a Babilônia foi destruída no passado por conta da sua corrupção, o que acontecerá com as nações que seguem os mesmos caminhos hoje? Será que estamos repetindo os erros da humanidade antes da volta de Cristo? A pergunta que fica é: quanto tempo ainda temos? Se tudo isso já parece assustador, o que vem a seguir pode ser ainda pior. Agora vamos falar sobre os eventos recentes, que mostram que a profecia já pode estar se cumprindo. E mais, o que a Bíblia diz que vai acontecer com aqueles que ignorarem esses sinais. Fique atento, porque os próximos minutos podem mudar a forma como você vê o mundo. Os eventos recentes que confirmam a profecia. Agora que já entendemos que o carnaval pode ser um reflexo da Babilônia dos últimos tempos, precisamos olhar para os eventos recentes, porque os sinais estão acontecendo agora. E a pergunta que fica é: por que ninguém está falando sobre isso? Prepare-se, pois o que você verá agora pode ser um dos maiores alertas proféticos que já recebeu. Vamos relembrar um fato chocante. Em 2019, durante o desfile de uma grande escola de samba, um carro alegórico retratou Jesus sendo derrotado pelo diabo. Um ator representando Cristo, ensanguentado, ajoelhado, enquanto uma figura demoníaca desfilava vitoriosa. O público aplaudiu como se estivesse celebrando a queda de Jesus. E isso foi transmitido para milhões de pessoas ao vivo. Agora veja o que a Bíblia diz. Gálatas 6:7. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Será que esse evento foi apenas uma expressão artística ou uma zombaria aberta contra Deus? E o mais impressionante, dias depois, o presidente da escola de samba responsável pelo desfile faleceu repentinamente. Coincidência? Ou um aviso divino? A verdade é que a Bíblia nos alerta que nos últimos dias o mundo zombaria de Deus sem medo das consequências. E isso está acontecendo bem diante dos nossos olhos. Mas tem mais. Outro ponto intrigante. Nos últimos anos, o carnaval tem sido marcado por desastres naturais. Enchentes repentinas, destruindo cidades. Ondas de calor assolando regiões inteiras. Tempestades e raios atingindo diretamente as festas. Agora veja o que diz a Bíblia sobre os sinais no fim dos tempos. Lucas 21:25. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E na terra, angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Será que o próprio planeta está reagindo às abominações cometidas durante essa festa? Em 2020, em plena terça-feira de carnaval, um temporal sem precedentes atingiu várias cidades do Brasil, com chuvas e deslizamentos. Seria um aviso do céu? A natureza não mente. E cada vez que o ser humano excede os limites, algo estranho acontece. Mas isso não é tudo. Em algumas festas privadas e camarotes do carnaval, símbolos ocultistas começaram a aparecer com mais frequência. Triângulos com olhos no centro, estátuas de figuras demoníacas decorando eventos, referências a sociedades secretas e rituais misteriosos. A Bíblia nos alerta sobre algo muito sério. Efésios 5:11. E não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, antes condenai-as. Mas ao invés de condenar, muitos estão abraçando e promovendo esses símbolos. E aqui vem algo ainda mais bizarro. Em 2023, um famoso cantor pop se apresentou em um evento de carnaval com roupas e coreografias inspiradas em rituais satânicos. O que antes era sutil, agora está explícito, escancarado para todos verem. Por que isso está acontecendo? Porque a elite quer normalizar esses símbolos no carnaval? Poderia ser uma forma de preparar as pessoas para uma nova era espiritual, onde as trevas são celebradas e Deus é ridicularizado? Isso nos leva a um ponto ainda mais chocante.
Lembra do que falamos sobre a apostasia e a chegada do anticristo? O carnaval parece ser um grande laboratório para testar até onde a humanidade está disposta a ir. Pessoas deixando seus princípios de lado e se entregando a prazeres momentâneos. Religião sendo ridicularizada e figuras malignas sendo glorificadas. Um ambiente onde tudo é permitido, sem medo de consequências. Agora veja o que a Bíblia diz sobre o governo do anticristo. Tessalonicenses 2, 9 e 10. A vinda desse iníquo será segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Ou seja, antes da chegada do anticristo, o mundo precisa estar preparado para aceitá-lo. E o carnaval pode ser uma peça essencial nesse jogo, porque se as pessoas já estão dispostas a celebrar o pecado sem restrições, quando o anticristo surgir, será fácil enganar milhões. Agora a pergunta é: quanto tempo ainda temos? Se tudo isso já parece assustador, o que vem a seguir pode ser ainda mais impactante. Agora iremos revelar o que a Bíblia diz que vai acontecer com aqueles que ignorarem esses sinais. Fique atento, porque a verdade está prestes a ser revelada. O juízo divino e as consequências espirituais do carnaval. Você já parou para pensar nas consequências espirituais do carnaval? Se até agora revelamos como essa festa reflete a decadência moral e espiritual da humanidade, agora precisamos falar sobre o que a Bíblia diz que acontece quando uma sociedade desafia a Deus repetidamente. E a resposta é clara: o juízo vem. A pergunta que ninguém faz é: será que já estamos vivendo esse juízo? Quando Deus entrega uma nação à sua própria destruição, a Bíblia nos mostra algo muito sério. Deus avisa, adverte, dá sinais, mas quando a humanidade insiste no pecado, Ele os entrega às suas próprias escolhas. Romanos 1, 24, 25. Por isso Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador. Agora pense bem, o que acontece? No carnaval, a sensualidade e a promiscuidade são incentivadas, os excessos e a embriaguez são celebrados. O pecado é normalizado e quem o denuncia é ridicularizado. O que acontece quando Deus tira sua mão de proteção e deixa que a humanidade colha as consequências? Vemos exatamente o que está acontecendo agora. Doenças sexualmente transmissíveis em alta, relacionamentos destruídos por traições e promiscuidade, jovens se perdendo em drogas e vícios, um aumento alarmante de crimes durante o carnaval. As pessoas querem viver sem limites, mas não percebem que estão cavando a própria destruição. O próprio Deus já fez isso no passado. E a história pode se repetir. Se tem um exemplo forte e assustador na Bíblia, é a história de Sodoma e Gomorra. Gênesis 19, 24 e 25. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores das cidades e o que nascia da terra. E qual era o pecado dessas cidades? Corrupção moral, promiscuidade, violência, idolatria, exatamente os mesmos elementos que vemos no carnaval. Agora reflita, se Deus não poupou Sodoma e Gomorra, o que faz alguém pensar que Ele não julgará uma sociedade que está indo pelo mesmo caminho? A questão não é se o juízo virá, a questão é quando. Mas as pessoas ignoram os sinais, zombam dos alertas e seguem desafiando a Deus. E isso tem um preço alto demais. As pragas do Egito, um paralelo chocante. Agora pense no que aconteceu no Egito quando Faraó se recusou a ouvir a Deus. Êxodo 7:12.
E o Senhor feriu o Egito com pragas, porque Faraó endureceu seu coração. Cada praga tinha um propósito: mostrar que o ser humano não pode desafiar Deus sem consequências. E agora, olhe para os dias de hoje. O mundo enfrenta pandemias e doenças misteriosas. O caos social cresce sem controle. A economia entra em colapso. A natureza reage com desastres cada vez mais frequentes. Parece familiar? O carnaval, que deveria ser apenas uma festa cultural, pode estar se tornando um símbolo de rebeldia global contra Deus. E o padrão é o mesmo. As pessoas são alertadas, mas não escutam. Os sinais aparecem, mas são ignorados. Até que a destruição chega. Será que estamos repetindo os erros do passado? A queda da Babilônia, o fim dos reinos que zombaram de Deus. A Babilônia era a cidade mais grandiosa e corrupta da época. Isaías 47, 10, 11. Confiastes na tua maldade, disseste, ninguém me vê. A tua sabedoria e o teu conhecimento te enganaram e disseste no teu coração, eu sou, e fora de mim não há outra. Portanto, sobre ti virá o mal sem que o saibas, e a destruição cairá sobre ti de repente, sem que possas evitá-la. E o que aconteceu? A Babilônia caiu. Ela foi tomada de surpresa, destruída completamente. E por quê? Porque desafiou a Deus e achou que nada lhe aconteceria. Agora veja o carnaval, uma festa que se orgulha de quebrar todos os limites, onde o nome de Deus é desrespeitado, onde o pecado é exaltado como algo normal. Se a Babilônia caiu, se Sodoma foi destruída, se o Egito foi atingido por pragas, o que impede que a história se repita? A diferença é que dessa vez não será apenas uma cidade ou um país. A Bíblia fala de um juízo global. E talvez ele já tenha começado. Se isso ainda não foi o suficiente para te deixar alerta, o que vem a seguir vai te fazer enxergar o carnaval de um jeito completamente diferente. Agora será revelado um segredo oculto por trás da origem do carnaval. Algo que poucos sabem e que pode mudar tudo o que você pensa sobre essa festa. Prepare-se, porque a verdade será ainda mais perturbadora. A origem oculta do carnaval. O que não te contam sobre essa festa? Você já se perguntou de onde veio o carnaval? Se você pensa que essa festa surgiu como uma simples celebração cultural, prepare-se para uma verdade chocante. Porque a origem do carnaval está muito longe de ser inocente. E o pior, pode estar conectada a algo espiritual e maligno que poucos percebem. A pergunta que precisa ser feita é: o carnaval é apenas uma festa ou um ritual disfarçado? A resposta pode te surpreender. Os festejos pagãos da Babilônia. O começo de tudo, se voltarmos milhares de anos na história, encontramos um padrão assustador. As grandes civilizações pagãs tinham festivais dedicados a deuses específicos. Esses festivais envolviam orgias, sacrifícios, embriaguez e rituais de possessão. E sempre aconteciam em épocas específicas do ano, seguindo calendários espirituais ocultos. E adivinhe, o carnaval segue exatamente o mesmo padrão. Na antiga Babilônia, existia um festival chamado Saceia, onde os escravos podiam trocar de lugar com os senhores, as regras morais eram abolidas por alguns dias e a devassidão tomava conta da cidade. Soa familiar? Sim, é exatamente o que vemos hoje no carnaval. Uma inversão de valores completa. O que a Bíblia alerta sobre isso? Depois de tudo isso, a pergunta que fica é: o que Deus pensa sobre essas práticas? Efésios 5:11. E não tenham cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas. 1 Coríntios 10:21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. A Bíblia nos alerta que algumas festas não são apenas eventos culturais.
elas têm raízes espirituais, e quem participa delas pode estar se envolvendo com forças que não entende. Agora, a escolha está nas mãos de cada um. O que você vai fazer com essa informação? Agora você sabe a verdade. O carnaval não é apenas uma festa. É um evento com raízes espirituais profundas, ligadas a rituais pagãos, possessão e adoração a falsos deuses. A pergunta que fica é: você realmente acha que Deus aprova essa festa? Você acredita que é apenas diversão ou há algo mais? Por trás, o que acontece no mundo espiritual durante esses dias? A verdade foi exposta. Agora é com você. E se esse vídeo abriu seus olhos, não esqueça de compartilhar com o máximo de pessoas. Elas precisam saber disso antes do próximo Carnaval. Se inscreva no canal para mais revelações como essa. E nos vemos no próximo vídeo.